Opa, foi para o outro lado. Bem-vindos, comunidade, a um novo episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é El Lauscha e hoje temos um episódio polêmico. Vamos testar a técnica do que eu diria ser o chefe mais reconhecido daqui da Argentina, Francis Mal, que com o passar dos anos foi migrando para toda a parte de fogo, toda a parte de churrasqueira, e também ficou muito conhecido por alguns livros que publicou nos Estados Unidos. Pois aqui, e com uma técnica extremamente chamativa, que é a técnica de pendurar a carne, a técnica da gaiola, na época ela se tornou extremamente popular. Muitos começaram a utilizá-la, mas a pergunta aqui é: essa técnica serve para alguma coisa? Ou é só conversa fiada? É só show? Hoje vamos testar 100% a técnica dele, a partir de algumas fotos, alguns vídeos que vimos de como ele a utiliza ao máximo. Vamos ver se vale a pena, vamos ver como se faz, como a gente faz, como render melhor e obviamente no final vamos dar uma nota junto com vocês. Então chegou o momento de apresentar o novo minúsculo que fizemos para o domingão para fazer este capítulo. Bom amigos, aqui está a domingueira. O legal de ter sua própria churrasqueira e fazer churrascos é que você pode inventar coisas novas. Então, para este capítulo, decidimos fazer uma gaiola para a domingueira, que vocês também vão poder encontrar na loja de ferragens. Aqui está, vamos colocar. Vou ver se consigo. Acho que sim, beleza. Vou virar de costas. Rapidinho, vamos abaixar aqui, encaixar direitinho e vamos colocar a cúpula. Pronto. Vamos deixar aí. Vamos encaixar direitinho e colocar a cúpula. Amigos, ficou tudo pronto para a festa. Montamos a cúpula com o logotipo. Está linda. Agora vamos à mesa ver os cortes que usaremos. Bom, amigos, as duas primeiras coisas que vamos pendurar. Isso eu não vi muito no grande Malman, que é porco. Eu acho que sim, mas não bondiola. O que acontece com esse tipo de cocção? É uma cocção extremamente lenta que, acima de tudo, defuma, cozinha, mas em uma temperatura muito baixa. Muitos que experimentam, principalmente com frango, notam que o frango foi um dos pratos mais virais do Malman, famoso pelo frango na gaiola. Não chega a cozinhar totalmente? Muitos acham que vai, mas não cozinha. Porque a temperatura é muito baixa e inconsistente por causa do vento. Ou seja, o calor começa a subir. Mas como há tanta distância entre a fonte de calor e o produto, não é uma temperatura que se mantenha estável. Então é muito difícil de cozinhar. Hoje daremos dicas para ficar perfeito. A princípio vamos fazer esses chorizinhos que já vem assim, então é ótimo, porque você pendura e já está pronto. Não precisa começar a uni-los, nem nada. Eu recomendo que, se forem fazer linguiça pendurada, peçam assim, em gancho, linguiça gancho. E vamos fazer a bondiolita, que a princípio vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta e vamos amarrar, como os outros produtos, para então pendurá-los. Nesta aqui depois vamos fazer um molhinho para ir pincelando para que fique brilhante. Vamos pegar o primeiro gancho e me livro das linguiças. Vou deixar aqui ao lado e depois cozinhar. Ainda não está cozinhando, é só para ter mais espaço para amarrar. Bom, como vamos pendurar isso? Primeiro vamos usar um fio longo, que vai ser o que ficará com o gancho. Vamos passar por baixo da bondiola e vamos dar um nozinho no meio, ali, para não se mexer, tá vendo? A gente faz aqui, passa aqui e dá o último nozinho. E agora puxamos isso para os lados e vamos usar mais 3 ou 4 nozinhos, que vão atravessar a largura da bondiola para segurar esse barbante e para a bondiola não cair. Amarramos esse um pouco mais firme. Já cortamos as pontas de um lado, agora vamos ao outro. Vejam como fica, eu gosto. Depois podem ajustar para centralizar melhor. Vamos dar um nozinho aqui na altura desejada. Vou fazer por aqui, fiz longo, mas tudo bem. Aqui vai nosso gancho. Isso, se vocês tiverem, enfim, muitos ganchos, podem fazer simplesmente com ganchos e dar altura com isso. Se vocês tiverem uma corrente, podem fazer com uma corrente. O fio é prático, mas o gancho de açougueiro é mais fácil de achar. Podem pedir nos açougues, sempre sobra. Olhem como fica, vou colocar ali ao lado como os outros e depois vamos com o resto dos cortes. Bom, além da copa lombo e das linguiças, vamos tirar alguns olhos de bife, uma maminha e, como fazia bem o Malman, um abacaxi, como chamam em outros países. Amigos, tudo já está pronto. Vamos só adicionar mais legumes e preparar na brasa, pois ele também faz isso.
O que vamos fazer agora é colocar um depósito de brasa por baixo para gerar uma boa temperatura em tudo o que vamos pendurar. E depois vamos começar a colocar gravetos para que essa brasa comece a aquecê-los e gere fumaça. Essa técnica, acima de tudo, busca defumar. É uma defumação suja, porque é fumaça branca e uma temperatura baixa. Portanto, o que queremos cozinhar mais rápido deve ficar embaixo. O que queremos que cozinhe mais devagar, colocamos mais em cima. Aumentamos a brasa ou chama de um lado para cozinhar mais rápido. Vamos começar por isso e depois vamos dar a cada corte uma altura perfeita para que cozinhe. E o porquê? Vocês vão ver a fumaça começar. Quando pegar fogo, como é esperado, a lenha que colocamos, ajustamos, tirando ou colocando lenha conforme preciso. Queremos chama, com os produtos no centro e a chama ao redor. Vamos aumentar a temperatura para cozinhar mais um pouco enquanto defuma. Então, se a gente perceber que está com muito calor, tiramos um pouco de lenha, colocamos menos. A ideia é que tenha chama e um pouco de fumaça e a brasa acompanhe. Assim temos calor de todos os lados e cozinha direitinho. Se usarem só lenha ao redor, vão defumar, mas não vão cozinhar tanto. A temperatura vai ficar muito baixa. Por isso eu recomendo uma boa brasa no centro para ir cozinhando. Ei, devagarzinho, cérebro. Agora vamos pegar os produtos. As linguiças vamos colocar relativamente alto, porque o que eu quero é que elas defumem e depois vou finalizar na grelha. Como estão juntos, não vão cozinhar uniformemente. Então fumaça em cima e depois finalizamos na grelha para dourar bem. A bondiola é um produto que vai demorar muito para cozinhar, então quero dar a ela, além de fumaça, temperatura. Por isso vou colocar ela bem embaixo, é o que vou colocar mais embaixo de tudo. Ao contrário do bife ancho e da maminha, o bife ancho vou colocar um pouco mais acima. Quero que ele defume sem passar do ponto. E a maminha, a gente pendura, assim como o abacaxi, no sentido do comprimento, porque ela tem a parte mais grossa embaixo e a parte mais fina em cima. Assim o cozimento fica mais uniforme. Também vamos colocar em cima para não passar do ponto. E o abacaxi, como aguenta bem, podemos colocar embaixo para que defume e cozinhe. Bom, isso está ficando incrivelmente bonito. Veja que já começa a pegar fogo ao redor. Se quisermos baixar a temperatura, podemos separar para que apaguem e produzir muita fumaça para defumar. Eu vou dar uma boa puxada de calor, que está ficando bem legal, hein? Vai ficar bem uniforme e depois eu vou baixar separando as lenhas, mas antes vamos colocar uns legumes. Aqui eu tenho a famosa cabotiá, tenho uns pimentões, tenho cebola, tenho uns abobrinhas. Vou ajeitar para dar cor e obviamente frescor a esse belo cozimento. E depois, tem um alho, uma cabeça de alho que também vou colocar ali. Depois vamos preparar um molho para pincelar a bondiola, que já está bem quente. Opa, me queimei o óleo. Então não digo que está na hora de virar, mas sim de dar umas pinceladas de amor. Para o molho das bondiolas, misturamos alho ralado, gengibre ralado, bastante melado de cana e molho barbecue. Finalizamos com um pouquinho de cerveja, misturamos tudo e vemos como ficou. Ufa, ficou fabuloso! Molhinho pronto, vamos pincelar nossas bondiolas que já estão pegando cor, hein? Estão lindas, daqui a pouco só vou virar elas. Mas reparem que a carne já está pegando estrutura, ou seja, está ficando um pouquinho mais firme. Isso quer dizer que está cozinhando bem e pegando aquela cor avermelhada, aquele vermelho defumado lindo. Essas estão perfeitas, ainda falta um pouco, mas a ideia é que não cozinhem demais. E os chorizinhos também estão ficando um pouco mais firmes. Os de baixo, nem tanto, os de cima sim, mas reparem como vão defumando, a cor que vão pegando, é lindo, né? Vamos separar um pouco e queimar todos os legumes. Bom, amigos, reparem nessa corzinha aqui, amigos, uma bomba, um aroma. Olha do outro lado, o que faremos? Vamos virar e coar desse lado, vamos ver como. A gente pinta do lado que não estava pintado. Essa lá. E colocamos no fogo.
Hora de baixar alguns produtos. Vamos tirar as linguiças. Olha a cor que elas estão, defumadinhas, maravilhosas. Vamos separar elas e já temos nossa grelha, que colocamos faz pouquinho tempo, no espaço restante na jaula feito para isso ou para pôr uma cruz. E vamos terminar de dourar e cozinhar as linguiças. Como falei, a linguiça pendurada assim dificilmente cozinha de forma uniforme. Também podem pendurar assim, dando uma volta, mas é uma bagunça danada. Então nós preferimos pendurar no gancho, deixar defumar e finalizar na grelha. Mas reparem que eles estão, no geral, bem firmes. Vamos separá-los. Colocamos eles nas grades de ferro. Essa tábua é fundamental para trabalhar aqui. Tiramos todos os fiozinhos e colocamos nos ferros. Bom, essa é a que está menos cozida, mas olha como ficou douradinha por baixo. Obviamente dourou a parte da gordura, que foi o que colocamos para baixo. Na pontinha dourou um pouquinho, mas não tanto. É a que estava mais em cima. E reparem na cor avermelhada do defumado. Vamos ver o quanto defumou. Isso depende da mão de cada um. Vamos tirar aqui o fio que está sobrando. E vamos selar e terminar de cozinhar na grelha. Fogo bem forte. Vai faltar um quarto do cozimento. Isso deve estar, na minha opinião, com uns 35 graus aproximadamente. Vamos cozinhar bem do outro lado. Em 15 a 20 minutos deve estar pronto. Vamos iniciar os testes iniciais. Temos, bom, o chouriço está cozido, a maminha está entre mal passada e ao ponto, e o bife ancho está mal passado. Temos os legumes, as abobrinhas que colocamos ali, um azeite vermelho que já tínhamos preparado, os pimentõezinhos com azeite, a cebolinha com aceto e o alho. Depois amassamos e fazemos uma pastinha. Para acompanhar a carne, o que quisermos. Colocamos um pouquinho de azeite de oliva, alecrim também, porque fica muito gostoso. Mas tudo bem, deixamos aí. E a cabutiá, a cabutianson, que é essa para raspar. Você coloca aí, olha só, tira esse purê defumado maravilhoso. Vamos fazer os testes, porque aqui a ideia é ver se realmente funciona. A gente trapaceou nisso? Não, eu digo que não, porque o acabamento geralmente é assim. Talvez não percebam, pois só enxergam as coisas penduradas. Não vamos terminar a bondiola na grelha para mostrar como fica 100% pendurada. Cholo, para quem você está latindo, ele é fã do Malman. O restante, poderíamos só defumar a linguiça pendurada, mas é bom a tripa ficar crocante. Vamos ver como fica. Aqui o principal é ver como defumou. Cozimento, tem um pouco de defumado ao redor. O cozimento está perfeito, vamos cortar uma fatia. Cheira a defumado, olha. Tá muito gostoso, muito suculento, tem muita suculência, cara. O chorizinho parece uma salsicha pré-cozida em baixa temperatura e defumada. Depois douramos, dando esse sabor. Não fica totalmente defumada, pois o gosto de fumaça não é tão forte. Sim, tem esse toque defumado que acho mais gostoso que o defumador. Acho a linguiça no defumador gostosa, mesmo não sendo fã do sabor defumado, especialmente quando é muito forte. Esse ponto intermediário... muito gostoso, muito gostoso. Na verdade, nada a reclamar. Sim, demoramos um tempo, um tempão. Isso é o que acontece também. Você demora um bom tempão, não é algo rápido. Bom, vamos ver a filinha. No ponto certo, como tem que estar. Para vocês, o que é isso? Um ao ponto ou um mal passado? Comentem. Vamos testar. Farei 2 testes. Vou provar uma parte da ponta que estava mais defumada. Mas reparem, olha, isso é o bom, olha só. Ou seja, o ponto está caprichado, mas aqui está um pouco mais passado que na ponta. Mas se vocês fizessem na grelha, não ficaria tão uniforme. A ponta mais fina ficaria muito mais passada do que a ponta mais grossa. Ponto positivo para esse método de cozimento pendurado. Vamos experimentar. Boa cor, no ponto certo. Tem um leve toque defumado, menor que o do chouriço, mas na gordura, toda essa parte absorveu um belo toque defumado, que está muito, muito gostoso, hein? Muito saboroso. Não é algo que supere 1000 vezes o preparo na grelha. É um... Opa, foi para o outro lado. Acho que é um valor agregado, não vou mentir. Vale a pena pendurá-lo por esse valor agregado? Não vou responder agora, vamos testar antes. Mas há um valor agregado? Não é igual? Não é igual? Se vale a pena ou não, seguimos testando e conto para vocês. Vou experimentar o bife e me apressar para os meninos comerem também.
Em instantes sai a bom dia. Veja essa suculência. Primeiro, a pontinha para sentir o defumado por fora. Que ternura isso aqui, cara. Vou provar a gordurinha e já te aviso. Está muito saboroso. Sinto que tem menos diferença do que com a churrasqueira. O mais defumado era o chouriço, seguido da maminha e depois o bife. Depois veremos como está o ojo de bife, mas deve estar parecido. Se estiver parecido, nem percebo, mas está muito gostoso, cara. E isso é o bacana. Tem um cozimento muito uniforme. Reparem que a gente colocou pendurado desse lado e está com um cozimento super uniforme. Como tem a gordura aqui, ela protege durante o cozimento para não passar do ponto. Está um pouquinho mais cozido do lado que a gente selou, mais do que do lado da gordura. Ou seja, em termos de cozimento, a técnica está muito boa. Por enquanto, só vai linguiça, maminha e o bife, que lembra muito o da churrasqueira. Vamos comer os legumes, que estão muito bons, então também não vou fazer tanto drama. E terminamos com a copa lombo e a laranja. Chegou o momento da verdade. Vamos fazer o teste com o abacaxi e com nossa copinha de lombo, com esse molhinho barbecue maravilhoso. O abacaxi pode ser feito de duas formas. Para um sabor mais defumado, basta descascá-lo antes de preparar. Vai ficar um pouquinho mais sequinho, mas vai ter muito mais sabor. Está super macio, viu como a faca entrou fácil? Essa suculência. Aroma. Vamos ver. Uau, transborda doçura, hein? Não muda o sabor, como disse. Se não abrirem, não fica defumado. Mas enfim, visualmente é lindo e dar esse tipo de cozimento deixa muito saboroso, potencializa muito o sabor. Bom, agora sim, vamos cortar a bondiolita, vamos ver. Tiramos ela no ponto certo para não passar do ponto e agora vamos provar, sozinha primeiro. Está muito saborosa, hein? Tem esse defumadinho. Muito parecido com a maminha, então tem um leve defumado, tem muita suculência. Isso também é pelo ponto que tiramos na hora certa, mas está muito bom, viu? Está muito bom. Vamos experimentar aqui o Menjunkins, o canapé. Oh, bom produto, né? Stacate. Gosto dessa mistura, tá saboroso. Vamos limpar isso aqui e passar para as definições. Bom, conclusões, ele é um filho da... Não, mentira. Vamos simplificar. Eu acho que vale a pena, que é legal, é um pouco mais show do que outra coisa. Mas é verdade que na linguiça não se consegue o mesmo resultado. Na maminha, acho que também não daria para tentar defumar na grelha e com isso obter um resultado parecido, mas não é a mesma coisa visualmente falando. Com o abacaxi, acho que poderíamos fazer o mesmo na grelha. Se fizéssemos defumado, sem a casca, aí sim seria diferente. Aí sim, porque o abacaxi defuma muito. Mas enfim, acho que vale a pena, que é bom. Se vocês gostam de fazer churrasco, se gostam de cozinhar, é divertido, é bonito visualmente, é lindo, é uma forma de cozimento bem lenta. Como fazer no espeto que dura o dia todo, é um programão. É essencial ter outra grelha embaixo para baixar e cozinhar, como nos bifes e linguiças. Já está se quiser com a bondiola? Então é isso, jogar em cima, por assim dizer. Até mais, papi. Inscreva-se e deixe seu like. E se vocês tiverem outro ou mais, pra gente testar, avisem a gente e vamos tentar.